Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a essa nossa segunda teleaula da disciplina de Banco de Dados 2. Sou o professor Gilberto Fernandes Júnior e hoje então daremos continuidade ao tema de programação em banco de dados com a linguagem SQL. Tá? Fazendo um breve retrospecto da aula anterior, nós trabalhamos com a criação de um banco de dados, a criação de toda a sua estrutura com as tabelas, vimos técnicas para se alterar essas tabelas, né? Alterar os atributos que foram criados, bem como aprendemos a trabalhar com as chaves primárias e chaves estrangeiras, tá? Que são duas estruturas extremamente importantes que você vai trabalhar, né? A todo momento, né, que você estiver estudando e trabalhando com banco de dados. Já o tema de hoje vai ser voltado às consultas. Então vamos sair ali da linguagem de definição de dados, daquele subconjunto DDL, e vamos partir para o subconjunto DQL, que é a linguagem de manipulação, de consulta de dados. Então, aqui nós vamos trabalhar com várias formas de se consultar dados de um banco por meio das cláusulas SELECT. Vamos aprender a criar uniões, entre outros assuntos. Vamos ao quadro ver, então, um rápido resumo aqui do conteúdo de hoje. Nós teremos, então, consultas em banco de dados por meio, basicamente, de selects, né? Vamos trabalhar com essa cláusula durante a nossa aula toda. Também aprenderemos sobre as junções. Junções são extremamente importantes em banco de dados porque é a forma que você tem para unir dados de duas tabelas. Então, você pode consultar, cruzar dados, e isso deve ser feito por meio de junções. E temos dois tipos, a junção interna e a junção externa, tá? Agora, seguindo aqui, vamos terminar com as funções de agregação, tá? Que são funções que nos permitem realizar práticas relacionadas a consultar, por exemplo, o número de registros que eu tenho no meu banco, ou consultar a média de valores de uma determinada coluna, ou até mesmo descobrir ali o valor máximo de uma coluna, o valor mínimo, tá? E tudo isso está relacionado às consultas, é o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Peço que se você tem ainda alguma dúvida sobre a aula anterior, sobre toda a questão estrutural do banco, como os atributos são criados, como você define tipos de atributos, como você realiza a criação de uma chave primária e faz este relacionamento com uma chave estrangeira por meio da criação de uma restrição, né, chamada de constraint, dentro do banco de dados. Se você ainda tem, então, alguma dúvida sobre isso, eu fico aqui à disposição, né? Entre em contato com o seu tutor, mande a sua dúvida, que eu terei prazer em te ajudar com isso para que você consiga entender melhor todo esse restante da disciplina. Tá? Pois, como você vai bem observar ao longo dessa aula, as consultas são realizadas, na maioria de suas vezes, principalmente quando trabalhamos com junções, são relacionadas com o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Tá? Pois, à medida que duas tabelas têm um relacionamento, você consegue cruzar informações dessa tabela de forma mais precisa. Tá certo? Então é isso. Nós vamos essencialmente trabalhar com consultas e vamos começar com o mais básico, com as consultas com select, com as cláusulas select e from, tá? Então vamos iniciar a nossa aula. Desejo uma boa aula para você. Vamos entender como uma consulta é realizada no banco de dados. Então, inicialmente, quando você cria o banco, cria as tabelas, insere registros ali, normalmente você vai ter ali uma chave primária, por exemplo, que vai identificar de forma única cada registro. Baseado nessa chave primária, você consegue realizar consultas baseadas nesse índice dessa chave, tá? E aí você consegue recuperar os vários registros por meio desses índices, ou até mesmo recuperar todos os registros de uma vez de uma tabela. Tá? E tudo isso é feito por meio da cláusula select. Tá? Então vamos ao quadro. Vamos ver aqui. Por meio da cláusula select, você consegue exibir dados de uma ou mais tabelas. Nesse primeiro caso aqui, a cláusula select ela é sempre seguida pela cláusula from. Tá? A cláusula from é quem vai me especificar qual a tabela que eu estou realizando uma busca. Tá? Então, no select, você pode colocar ali
as colunas, né, que você está querendo buscar, e na cláusula from você coloca as tabelas. Nesse primeiro exemplo aqui, no select eu tenho um asterisco logo após a cláusula select. O que acontece aqui? Quando eu utilizo um asterisco, quer dizer que eu quero buscar todas as colunas, então ele vai me trazer os registros de todas as colunas da tabela que eu especifico aqui na cláusula from. Tá? DBO aqui é o banco de dados de origem, tá? É o seu banco de dados atual. Essa é uma forma de sintaxe, tá? Que é aceita também no SQL Server, mas você pode colocar apenas o nome da sua tabela, que o resultado será exibido corretamente logo em seguida. Tá? Então, seguindo aqui, temos outro exemplo aqui de select, onde estou selecionando os atributos ID município, nome município e também o atributo UF município, realizando então uma consulta nesta tabela municípios. E aí, como você pode observar aqui neste próximo slide, seria então o resultado da consulta. Veja que o resultado de um select é sempre uma tabela, tá certo? Uma tabela com todos os dados. Então, como eu consultei apenas esses 3 atributos, o meu resultado, obviamente, vai me trazer os registros apenas em função destes 3 atributos. Se há algum outro atributo ou não nesta tabela município, ele não vai aparecer aqui porque eu especifiquei apenas os 3, tá certo? Seguindo aqui, as consultas podem retornar então dados somente para campos desejados. Tá? No caso aqui, eu estou realizando um select apenas no campo UF município. Tá? From, no caso aqui, retirado da tabela município. Como resultado, eu tenho aqui esta tabela, né, com uma única coluna, com todos os registros relacionados a essa coluna que eu estou consultando no select. Tá? Aqui tem reticências, porque depois essa tabela aqui, de acordo com o exemplo do nosso livro, é um pouco maior, então eu coloquei apenas uma parte da tabela, mas você pode verificar a tabela completa no livro texto da disciplina. Tá? Então, dessa forma, você consegue realizar consultas especificando o atributo que você quer buscar e depois, em seguida, você especifica a tabela onde você vai buscar esse atributo. Tá? Uma outra forma de se realizar consultas buscando por meio de atributos em tabelas é utilizar a cláusula select com o comando distinct junto. Tá? Assim você consegue buscar os registros de uma determinada coluna de forma distinta, ou seja, ele exibe apenas os resultados sem repeti-los. Então, se você tem uma coluna de estados, siglas de estados, por exemplo, que é o exemplo que nós vamos ver logo a seguir. Se você faz uma consulta select com este parâmetro, né, este comando distinct junto, você irá recuperar os registros, por exemplo, se eu tenho ali vários municípios do estado de São Paulo, por exemplo. Eu tenho 3 ou 4 municípios. Se eu realizar um select simples, no atributo do estado, eu terei várias entradas, várias linhas ali com o símbolo SP do estado de São Paulo, pois eu tenho nessa tabela vários registros de municípios que pertencem ao estado de São Paulo inseridos ali. Já com o distinct, eu consigo recuperar apenas os estados, mas sem repeti-los. Tá? Então, eu consigo ter uma ideia de quais os estados quais os estados que possuem municípios nessa minha tabela. Tá? Vamos ao quadro ver um pouco melhor esse exemplo. Veja que com a instrução distinct, eu estou pesquisando na tabela município apenas o atributo UF município, a partir aqui from da tabela município. Aqui eu quero encontrar eu consigo omitir então os resultados duplicados. Tá? Então eu quero saber apenas os quais estados que eu tenho armazenado na minha tabela município. Então não me interessa quantas cidades do estado de São Paulo eu tenho, ou quantas cidades de Minas Gerais, ou quantas vezes o estado do Rio de Janeiro aparece. Quando isso não me interessa encontrar apenas quais estados estão armazenados nessa tabela aqui deste exemplo, basta que eu utilize o distinct, ele vai me retornar ali os estados, tá? Mas sem repetir. Tá? Veja que não há nenhuma repetição de estado, então ele me traz de forma única cada registro, tá? Independente se ele tem uma repetição ou não. E essa é uma forma bastante utilizada, né? Quando você quer pesquisar, por exemplo, marcas também, quais marcas você tem na sua loja, tá? Quais marcas que você está
trabalhando no momento. Você, com o Distinct, você consegue trazer apenas os nomes das marcas, sem nenhuma repetição, para não causar dados redundantes, tá? E não prejudicar talvez uma consulta, uma pesquisa ali, dependendo do gênero que você está realizando, tá? Então, tenha em mente que, resumindo aqui, o select, eu utilizo na cláusula select todos os atributos que eu quero pesquisar, que eu quero recuperar. Na cláusula from, então, eu coloco ali a tabela de onde eu irei retirar os registros desses atributos que eu coloco na cláusula select. E com o distinct, eu consigo realizar uma consulta e me retornar valores que não estão sem estarem duplicados, tá? E é isso. Sempre, então, que você utiliza um select, você tem como resultado uma tabela que irá aparecer lá no seu SGBD, sempre em formato de tabela com as colunas e os registros que você quis pesquisar. Vamos continuando o pensamento sobre as consultas em banco de dados. Você já entendeu, então, como funciona uma consulta com o Select From, que é a consulta mais básica em um banco. Outra forma de consulta é incrementá-la com a cláusula where. E por meio dessa cláusula where eu consigo impor condições nessa minha consulta, ou seja, eu consigo restringir os resultados. Com apenas o select e o from, você tem resultados, gerais, tá? Você pega consulta todos os registros ali da tabela, tá? De uma determinada coluna, de 2 ou de 3 colunas, de acordo com o que você especifica no select. Já com o where você consegue impor condições, tá? Isso nós vamos ver ao longo dessa aula. Vamos ao quadro, por favor. Então, pode ser que uma consulta, né, você veja, então, a necessidade de realizar alguma condição específica, tá? Por exemplo, utilizando a cláusula where, tá? Pois nela você consegue colocar essas condições, como por exemplo, imagine que você queira pesquisar as cidades apenas do estado de São Paulo. Então, esta restrição, você coloca dentro da cláusula where. Então, você terá os resultados apenas dos registros onde, né, a coluna dos estados possui o valor SP, né, referente ao estado de São Paulo, por exemplo. Essas condições utilizam operadores já conhecidos por você, né, da matemática, que são os operadores relacionais. Você pode utilizar maior, menor, maior, igual, diferente, e essas são as sintaxes aceitas no banco. Operadores lógicos como o AND, o OR e o NOT. Tá? O AND você consegue unir ali duas consultas. Tá? O NOT você faz a negação. O OR é o ou lógico. E você também tem os operadores between para você consultar, né, alguma especificação de valores que estão entre, né, uma faixa de valores que você especifica. E depois o like, que ele tem mais ou menos a mesma função que o igual, tá? Mas há casos em que você pode utilizar o like e o igual junto, e há casos em que você precisa utilizar obrigatoriamente o like, tá? Seguindo aqui, por exemplo, você deseja filtrar então as cidades que pertencem ao estado do Rio de Janeiro. Como isso pode ser feito? Com um select na tabela município aqui embaixo. Vou selecionar o nome e o estado, tá? Então, esses dois atributos apenas. Where, e aqui eu coloco a condição, onde, né, o meu UF underline município, onde esse atributo seja igual a RJ. Então, ele me retorna aqui embaixo apenas esses três municípios, tá? Pois são os únicos municípios que pertencem ao Rio de Janeiro, né, que eu especifiquei na minha consulta. Agora, né, as consultas de select elas também podem trazer resultados cruzando informações entre duas ou mais tabelas. Tá? No caso aqui, considere então este exemplo, tá? desta tabela cliente e depois desta tabela município. Tá? Aqui
nós temos o ID de um cliente, nome do cliente e o ID do município. Este ID, município, ele é chave estrangeira, tá? Ele é uma FK que está ligada com o ID município aqui da tabela município, tá? Que é a chave estrangeira, a chave primária dessa tabela. Então temos ali um relacionamento entre essas duas. Então temos uma ligação entre os clientes, tá? E as suas respectivas cidades por meio deste relacionamento entre a chave primária e a chave estrangeira. E quando falamos em consultas envolvendo duas ou mais tabelas, é sempre importante que essas tabelas tenham um relacionamento de chave, tá? Pois você terá registros que combinam, né? Registros que têm uma relação entre si. Então a sua consulta será mais concisa, será mais precisa. Se essas tabelas, porventura, não tivessem este relacionamento, você não teria como dizer qual cliente mora em determinada cidade, né? Qual das cidades da tabela município ele mora. Nem quais clientes, né? Se você pesquisar na tabela município, moram, por exemplo, no município de São Paulo, no município do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, etc. Então, tendo ali esse relacionamento de chave, você consegue ter um resultado mais preciso da sua consulta, tá? Então, vamos voltar ao quadro e realizando aqui uma consulta com duas tabelas. Veja que no Select estou selecionando 4 atributos, tá? O atributo ID cliente, o nome do cliente, em seguida eu tenho o nome do município e o estado, né, do município, né, o F. From, estou selecionando a tabela cliente e a tabela município, mas veja aqui que eu coloco um M na frente de município e um C na frente de clientes, né? O que é isso? Isso é uma abreviação, tá, que eu posso utilizar dentro de uma consulta para renomear tabelas, tá, para ficar mais fácil entender depois, né, caso seja uma consulta com muitas tabelas. Então, veja aqui, eu estou renomeando a tabela clientes para a letra C apenas e a tabela município para a letra M. E veja que eu utilizo aqui embaixo, ó, na condição, na cláusula where, C.id município. O que isso significa? Que eu estou olhando para o atributo ID município que pertence à tabela C. E qual que é a tabela C? Podemos ver aqui que é a tabela clientes, tá? Este C.município seria a mesma coisa que colocar clientes.município. Mas dessa forma é possível realizar uma simplificação do nome da tabela para tabelas com nomes muito grandes não fique muito carregado o código da consulta e difícil de se entender. Mas veja aqui, você está renomeando a tabela apenas nesta consulta, tá? A tabela no banco de dados continua com o mesmo nome. Este C e esse M deste exemplo são, então, válidos apenas neste select, única e exclusivamente, tá certo? Vamos retornar ao quadro e vejamos o resultado da consulta. Tá? Veja que eu quero os resultados das tabelas cliente e município apenas nos registros que possuem o ID município na tabela cliente seja igual ao atributo ID underline município na tabela município. Tá? E aí eu tenho esses registros, que são exatamente os registros ligados por meio das chaves primária na tabela município e a chave estrangeira ID underline município na tabela cliente. Seguindo mais um exemplo aqui, você vai poder observar que, caso você precise descobrir quais informações, por exemplo, estão no estado de São Paulo, na última consulta que nós realizamos, você pode utilizar o operador lógico AND. Tá? Então você tem uma condição dupla aqui. Você está consultando estes atributos nas tabelas cliente e município, onde os registros têm um relacionamento, né, de chave primária e estrangeira, onde essas chaves são iguais, e, por meio do operador lógico AND, os registros também têm que ter no atributo UF município, né, da tabela município, o valor SP. Então aqui eu tenho apenas os clientes que moram em uma cidade do estado de São Paulo. Tá? Então essa é uma forma adicional que você pode incrementar, né, a condição de uma consulta utilizando aqui a cláusula where juntamente com o operador lógico AND. Da mesma forma com o AND você pode utilizar o OR, o NOT, tá? Colocar ali alguma
alguma operação relacional, quando você lida com dados numéricos, maior, igual, menor, tudo isso sempre fica após o where e você pode ligar duas condições com o AND ou o OR também, por exemplo. Tá? Então, sobre consultas e condicionais e consultas, o básico, né, o principal que você precisa saber é essa utilização do where. Vamos nessa situação problema testar a estrutura do banco. E o que seria testar a estrutura? Seria verificar se a estrutura que o banco foi criado está correta, tá? Se os dados já inseridos naquele banco também estão corretos, e a gente consegue verificar isso também por meio de consultas, tá? Quando você realiza uma consulta em uma tabela ou até envolvendo duas tabelas, você consegue, e os dados forem condizentes com os que estão no banco, então, e condizentes com o que você gostaria que fosse, né, quando você criou o banco, você tinha uma diretriz, né, os requisitos que determinados dados deveriam ter um relacionamento com determinados dados de outra tabela e assim por diante. Então, a gente consegue verificar isso por meio de consultas também. Tá? Então, vamos ver a nossa situação problema no quadro. Você trabalha numa multinacional que está desenvolvendo um sistema, né, de guia turístico, e nele tem um banco de dados onde há informações, né, de países, cidades e os pontos turísticos principais de cada localidade. Sua tarefa é testar esse banco, ver se a estrutura do banco que foi criada e se os dados que foram inseridos estão corretos ali, se os dados foram realmente inseridos e se os relacionamentos estão feitos, né, de forma correta. O que foi inserido, né, durante o desenvolvimento do banco foram estas tabelas, tabela países, estados, cidades e pontos turísticos com essas informações, tá? Países Brasil, Índia, China, Japão e assim por diante. Tá? E o que você deve alterar, né? O que foi alterado nesse banco? Né? Nesse banco foram feitas algumas alterações, como o primeiro ponto turístico foi alterado, né, para a categoria de atrativo. Tá? O segundo país, que é a Índia, teve o código alterado para IND, pois ele estava incorreto, né, na primeira inserção de dados que houve no banco. E a primeira cidade não foi deletada, pois não havia nenhum ponto turístico necessário, né, para se associar a ela. E após essas alterações, você tem que verificar se tudo foi feito corretamente, se essas alterações realmente foram efetivadas nesse banco. Tá? Então, vamos para... aqui está MySQL, tá? Mas na verdade nós vamos para o SQL Server, tá? Que é o SGBD que nós estamos trabalhando nesta aula. Tá? Então vamos agora ao computador estudar esse banco e realizar algumas consultas para entendermos melhor como é o funcionamento, né, dos selects para se consultar dados em um banco. Vamos ao computador, por favor. Veja então que aqui temos o nosso Azure Data Studio, tá? Vou dar um zoom aqui para você. Eu já abri aqui um arquivo SQL, tá? Esse arquivo, sempre que você entra, você criar um novo arquivo ou abre um novo arquivo .sql aqui na ferramenta, você deve realizar a conexão, tá? Aqui no botão Connect, ele vai abrir uma janela aqui ao lado. Você seleciona a sua instância e pronto, a conexão já está realizada. E aí você precisa selecionar o banco que você vai trabalhar, tá? O banco aqui dessa situação problema é o banco GT, tá? Eu tenho o banco Master selecionado. Então, ou você seleciona aqui, ou por meio da instrução Use GT. Os dados já foram inseridos, já estão no banco, tá? A gente pode verificar aqui rapidamente. Ctrl F5, tá? É o atalho para se executar uma instrução aqui no banco. Temos aqui as tabelas, país, estado, cidade, ponto tour, coordenada e linguagem país. E aqui você pode consultar as colunas, tá? Por meio desta instrução aqui. Mas vamos partir para as alterações que foram feitas e que você deve verificar se foi realmente efetivado no banco. Realizando consultas, eu já trouxe aqui para você algumas delas, né? Select from país, o que eu terei aqui, todos os registros dos países, tá? Eu tenho então o país Brasil, na América, código BRA, Índia, continente Ásia,
O código agora está correto, IND, então está ok. Outra alteração foi na tabela .tour, tá? Realizando um select asterisco, quer dizer que eu estou selecionando todos os atributos dessa tabela, todas as colunas. O primeiro atrativo, né, onde o ID é igual a 1, aliás, o primeiro registro deve estar com tipo atrativo e é realmente isso que está aqui, tá? Veja, temos todos os pontos turísticos e o tipo é atrativo. E a última alteração foi que foi deletado, né, a cidade onde o ID é igual a 1. Tá? Vejamos aqui na tabela cidade, realizando este select, Ctrl F5, tá? Eu posiciono o meu cursor aqui em cima e Ctrl F5 eu realizo esta operação. Veja que o ID igual a 1 não existe mais, tá? Este 1, 2, 3 é apenas a linha, tá? Relacionado ao ID são esses aqui, os IDs 2, 3 e 4. Existia uma cidade com ID 1, mas ela foi obviamente deletada, então tudo foi realizado corretamente. Temos mais algumas consultas que nós podemos realizar, né? Como por exemplo, consultar quais continentes constam na tabela país. Isso é feito por select, distinct, tá? Porque eu quero apenas os continentes, não me interessa se nomes repetidos, tá? Eu quero apenas saber quais deles eu tenho cadastrado na minha tabela país. Continente, vou selecionar o atributo continente, from a tabela país, tá? Ctrl F5, executando aqui, veja que eu tenho o continente América e o continente Ásia. Tá? Vejamos aqui em país, né, só para provarmos o conceito. Temos 3 países da Ásia, tá? Mas como é um distinct, ele retorna apenas uma vez. Se eu tiro o distinct, veja que ele repete o termo Ásia. Continuando, consultar os pontos turísticos classificados como atrativos. Tá? Isso você faz por meio de um select, nome e o tipo, tá? From. Os pontos turísticos estão na tabela ._tour e aí eu coloco uma condição. Tá? Essa condição, where o tipo é igual a atrativo. Executando essa instrução, eu tenho aqui todos os atributos cujo tipo é atrativo. Neste caso aqui que eu estou testando com o nome completo, tá? Você pode trocar o igual por like, que o resultado é o mesmo. Tá vendo? Mas há casos em que o resultado não é o mesmo, como por exemplo, para você consultar um nome de país que começa com B, tá? Você seleciona um select nome, from tabela país, e depois em seguida colocamos where, nome, like, e aí você utiliza o operador %, tá logo após o B. O que ele irá fazer? Ele irá buscar, né, nomes que comecem com a letra B e o % indica qualquer outra letra após o B, tá? Qualquer outra letra ou conjunto de letras, tá? E temos apenas o Brasil aqui. Nesse caso, o igual não funciona, tá? Para esses casos onde você está buscando strings de forma incompleta, né, especificando apenas uma letra, o igual não funciona, tem que ser o like. Você pode utilizar, por exemplo, consultar nomes que terminem com A, tá? Vamos fazer aqui. Você coloca o % antes, então ele pega quaisquer caracteres que tenham antes, desde que termine com A. E uma outra forma é especificar o número de caracteres, tá? Por meio do underline. Se você colocar 1, 2, 3, 4, 5 underlines aqui e executar essa instrução, ele vai retornar apenas os países, né, nesse caso aqui os nomes de países, porque está na tabela país, que possuem 5 caracteres. Brasil tem 6, então ficou de fora dessa consulta. Tá? E uma última consulta aqui é consultar os países e as suas respectivas línguas oficiais, tá? E excluir as línguas que não são oficiais. Eu tenho essa consulta aqui já pronta, onde eu seleciono o nome que está na tabela país e linguagem que está na tabela linguagem país, tá? As duas tabelas aqui no from. No where, a primeira condição é relacionado o ID da tabela país, tá? Que é a chave primária dela, e o código país é chave estrangeira, tá? Na tabela linguagem país. E eu ligo por meio de end, onde o atributo oficial seja igual a sim. Executando isso aqui, veja que eu tenho o nome e a linguagem, tá? O Brasil
e China, que tem a linguagem mandarim. Se eu verificar a linguagem país ali em cima, neste select, executando aqui, veja que eu tenho o código do país 1, que é o Brasil, ele possui a linguagem português, que é oficial, e o código do país 3, que seria a China, tem a linguagem mandarim, que é oficial, e também o mesmo país, a mesma China, com a linguagem cantonês, que é uma linguagem que não é oficial, mas que está presente, tá? Que é falada também lá. Então, dessa forma, a gente conseguiu observar aqui algumas consultas básicas em um banco, e esse banco, então, foi testado e todas as informações estão inseridas de forma correta. Nesse conceito, o termo de junção em banco de dados. Junção é uma forma melhor, tá, de você realizar consultas em duas ou mais tabelas. Você pode realizar consultas em duas ou mais tabelas por meio de um select comum com uma condição where, e nessa condição você coloca apenas as chaves, né, que se correspondem, tá? Chave primária e chave estrangeira. Mas com uma junção você consegue ter resultados mais precisos, tá? E além disso, você evita qualquer tipo de inconsistência, tá? no momento de realizar uma consulta. Tá? Eu tenho vários tipos de junção, tá? Vamos ao quadro. As junções são feitas por meio da cláusula join, tá? Ela especifica então uma junção entre duas tabelas, tá? O cruzamento de informações. As junções podem ser externas, também chamadas de outer join, ou podem ser internas, chamadas de inner join, tá? As junções externas são definidas em junções esquerdas, né? Left outer join, e junções à direita, junções externas à direita, que são os right outer joins. Vamos ver primeiramente aqui a junção interna, que é o inner join ou apenas join. Tá? Ela une então duas ou mais tabelas, é como se fosse a intersecção dessas tabelas. Tá? Veja aqui neste exemplo, onde eu tenho uma tabela A, uma tabela B, vários registros ali nessas tabelas. E o resultado de um inner join, ou apenas join, ele será apenas a porção de itens que são correspondentes, tá? Que possuem um relacionamento. Então, são os itens onde a chave primária, por exemplo, de A, a chave primária aqui de A, por exemplo, corresponde à chave estrangeira aqui em B. Tá? Pois podem haver registros na tabela A que não possuem correspondência na tabela B e vice-versa. Tá? Então, esses que não possuem correspondência não são exibidos na minha consulta. Já os que têm esse relacionamento são exibidos. Tá? Então, ele une duas tabelas e aponta os campos correspondentes entre elas. Tá? Geralmente, chave primária e estrangeira. Você pode fazer com outros campos que não são necessariamente as chaves, mas você não terá um resultado muito consistente, tá? Justamente porque não haverá nenhum relacionamento. Então, basicamente, ele retorna os registros que são comuns às tabelas utilizadas na consulta e exibe, né, somente os registros no qual ambas as tabelas estão relacionadas por meio das chaves. Vejamos um exemplo. Veja aqui que eu estou realizando uma consulta, estou consultando 4 atributos, tá? ID cliente, nome município e o F município, a partir das tabelas município, e aqui a sintaxe para o inner join é sempre essa. From, uma das tabelas que você está selecionando, veja que eu estou renomeando ela para M, tá? Para ficar mais fácil de se referir a ela nesta consulta especificamente. Inner join e o nome da outra tabela que você está relacionando, tá? No caso aqui a tabela clientes. E depois eu preciso colocar na frente do comando on quais os atributos que se correspondem, tá? Aqui no caso é o atributo ID município, que é chave estrangeira na tabela cliente, e o atributo ID underline município, que é o atributo que é chave primária da tabela município. Tá? São atributos diferentes, então cada um está em uma tabela específica e eles têm essa correspondência. E como resultado você tem aqui os clientes com o ID cliente, o nome do cliente,
assim como o município e o estado a qual cada um deles pertence. Tá? Então veja que eu tenho apenas os resultados que correspondem. Caso houvessem, por exemplo, mais municípios aqui, vamos supor que eu tenha um município, por exemplo, Salvador, tá? Não temos nenhum registro, nenhum cliente associado a este município. Tá? Então ele não será exibido nessa tabela. Tá? Ele pode estar registrado na tabela município, mas nesse inner join ele não irá ser exibido, pois não há nenhum cliente, tá? Relacionado com ele, não há nenhuma correspondência com este município Salvador na tabela cliente. Tá? Então ele é omitido do resultado desse inner join. Então esta é a funcionalidade principal desse inner join, é buscar os conteúdos de duas tabelas que se correspondem, tá certo? Então a gente finaliza aqui então esse conceito de junção interna com o inner join. Agora eu deixarei aqui você com alguns minutinhos para que você possa enviar sua dúvida no chat, tá? Alguma questão sobre tudo que nós já vimos até esse momento da aula, tá? E logo eu volto para a gente dar continuidade aqui. Bom, Paulo de Petrópolis enviou uma dúvida relacionado veja que na situação problema, eu excluí o primeiro elemento da tabela, tá? Eu excluí o registro cujo ID era 1. Tá? Então, os outros IDs eles não mudam, tá? Eles continuam como 2, 3, 4 e assim por diante. Justamente para não perder a integridade dos dados. Então, não é feita uma refatoração dos IDs, tá? Os IDs não são trocados, tá? Mas você pode utilizar o ID novamente. Você pode utilizar o ID1 novamente. Você pode inserir um outro dado ali com o ID1. Mas, por exemplo, neste nosso caso, a situação problema, se você ver como a tabela, no caso da tabela cidade, foi criada, tá? O ID, que é a chave primária, ele foi criado com o parâmetro identity. Tá? Esse parâmetro identity, ele faz com que o ID seja sempre adicionado de forma incremental e automático.
Então você não consegue especificar um ID, tá, de forma manual, você não consegue inserir um valor com o ID1 ou com o ID10 ou com o ID11. Isso será feito automático pelo SGBD. Então, quando você tentar inserir um novo registro ali, você pode até fazer em casa depois, você vai ver que o registro será alocado, né, com o ID5, tá, que é o próximo ID que está vazio na tabela. Você não vai conseguir inserir com o ID1. Tá? Então, tem esta questão. Tá? Quando os IDs são automáticos, você não consegue reutilizar IDs que já não possuem mais registros na tabela. Tá? Então, espero que tenha ficado respondido e vamos dar sequência à nossa aula. Vamos trabalhar agora com junções externas. Tá? Você já sabe que uma junção interna retorna os valores, tá? Que são os atributos que são os registros que têm campos correspondentes em duas tabelas, tá? Por meio das chaves estrangeiras e da chave estrangeira e da chave primária. Já as junções externas, elas vão um pouco mais além, elas podem retornar atributos que não necessariamente possuem um correspondente em outra tabela, tá? Então vamos ao quadro. Vejamos aqui que uma junção externa, ela deve ser feita sempre que todos os resultados de uma tabela devem ser mostrados, tá? Mesmo que alguns desses dados não tenham relacionamento com a outra, como eu já disse. E temos dois tipos, né, principais aqui. São três, mas os principais são o left outer join, junção externa à esquerda, right outer join, junção externa à direita, e o full outer join. Tá? O full outer join, nós vamos ver ali, mas ele é um caso mais específico, que ele realiza a consulta de todos os dados da tabela. Tá? Vejamos primeiro aqui o left outer join. No left, veja que todas as linhas da tabela da esquerda, no caso aqui neste exemplo é a tabela A, elas são projetadas. Tá? Então, você irá colocar ali uma tabela à esquerda do comando left outer join. Esta tabela terá todas as suas linhas, todos os seus registros projetados no resultado da consulta. Tendo eles a parte aqui que não possui correspondente com a tabela B e a parte que é uma intersecção entre as tabelas A e B. Então, como resultado, né, obviamente, algumas linhas que não têm correspondência com a tabela B não terá nenhum registro ali elas vão ficar vazias, tá? Então, é sempre retornado um valor null nestas linhas vazias. Conforme você pode observar aqui nesse exemplo, tá? Veja que estou realizando um select destes 4 atributos from clientes left outer join, ou você pode colocar apenas left join, município M. Veja que clientes é a tabela da esquerda, tá? Então, é esta tabela que terá todos os registros mostrados. Se você verificar a tabela clientes no livro texto, verá que a tabela possui exatamente estes 6 registros de cliente. Tá? E a tabela município, ela possui mais do que estes 6 que estão mostrados aqui. Mas está mostrando apenas os que possuem um relacionamento. Ué, professor, mas você não disse que todos os registros da tabela da esquerda são mostrados? E nesse exemplo não estão sendo mostrados, né? Não estão porque você só tem apenas os 6 clientes exatamente na tabela clientes. Se você tivesse um 7º cliente, por exemplo, que não tivesse nenhuma cidade associada a ele, este cliente seria mostrado ali na tabela e nos campos, né, relacionados aos atributos da tabela município estariam como nulo, pois não teria nenhuma cidade associada a esse cliente. Mas, no caso dessas tabelas, elas têm uma relação de chave primária e chave estrangeira. No caso da criação da tabela clientes, sempre que eu criar essa tabela, eu preciso inserir um município, eu preciso fazer uma relação entre a tabela clientes e município. A tabela clientes não pode existir sem um município associado a ela. Tá? Isto é com relação ao relacionamento, né, ao grau de cardinalidade de um relacionamento. E isso diz que sempre que eu criar um cliente, eu tenho que criar um município e inserir nessa minha tabela cliente
uma chave estrangeira, que é o ID lá da tabela município, nessa tabela cliente. É um atributo obrigatório. Tá? Então, eu não consigo criar um cliente sem um município. Mas caso eu conseguisse, esses clientes seriam exibidos ali, todos na coluna da esquerda dessa tabela, porque ele é a tabela à esquerda, né, do left outer join. Vamos continuar então no quadro, por favor. Vamos ver o right. O right ele é exatamente a mesma coisa assim, do left. A diferença, claro, é que são exibidos todos os resultados da tabela da direita. No caso aqui, a tabela B. Tá? A tabela que fica à direita do right join. Tá? E quais são as colunas que são preenchidas com null? São as colunas que não possuem correspondente da tabela da esquerda. Tá? Vejamos aqui no exemplo. Estou selecionando os mesmos 4 atributos, porém agora estou fazendo um right, tá? Outer join. Qual que é a tabela da direita? Tabela município. Tá? Veja aqui que eu tenho agora todos os municípios que eu tenho cadastrado nessa tabela. São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive Angra dos Reis e Niterói. Tá? Mas como aqui agora, na tabela cliente, eu não tenho nenhum cliente associado a Angra dos Reis e Niterói, o próprio SGBD ele já insere como nulo, tá? Pois não há nenhuma correspondência nestes registros de Angra dos Reis e Niterói. Mas como é um right outer join, todos os dados aqui que são relacionados à tabela município, que é a tabela da direita, são projetados na minha consulta. Tá? Detalhe que é a tabela da direita do comando, tá certo? E para finalizar aqui temos o full outer join. O full outer join ele mostra todos os registros que são correspondentes e mesmo os que não são correspondentes, ou seja, ele traz para você todos os registros da tabela A e tabela B. Tá? Então ele, mesmo que ele esteja na A e não esteja na B ou vice-versa, ele vai trazer todos os dados. Então ele preserva todos os resultados e ele basicamente faz uma união. Tá? Ele é um tipo peculiar porque alguns SGBDs não suportam o full outer join, justamente como, por exemplo, o MySQL Server. Tá? Justamente porque o full outer join geralmente ele é uma consulta simples. Tá? Você está consultando todos os dados de uma mesma tabela, então de 2 tabelas diferentes. Você não tem nenhuma restrição ali, você não quer que apenas os dados da esquerda sejam exibidos, ou apenas da direita, ou apenas os que estão relacionados por meio de chaves. Você quer todos eles. Tá? Então, basta fazer um select também que você consegue recuperar todos esses dados. E muitas vezes não é tão interessante, por isso que alguns SGBDs não suportam também esse full outer join. Vamos resolver esta situação problema para que você consiga entender a aplicação de consultas mais avançadas em banco por meio de junções, que são as junções externas, o right outer join e o left outer join, e as junções externas com o inner join. Tá? Vamos ao quadro ver aqui a descrição da nossa SP. Você então está trabalhando em uma empresa, tá, que vende jogos, tá? Trabalha com videogames. Legal. E essa empresa deseja automatizar o atendimento. Ela quer instalar tokens ao redor de toda a loja. Esses tokens vão possuir ali informações sobre todos os jogos que a loja possui, inclusive a localização, tá? Qual a prateleira e qual o gênero deste jogo. E aí o banco já está criado, tá? Já foi criado o banco chamado de Super Games e 2 tabelas já foram criadas. A tabela localização, que possui um ID, seção e prateleira, tá? E a tabela jogo, tá? Que possui o código, que é a chave primária, e possui aqui localização ID, que é a chave estrangeira. Tá? Então, as 2 tabelas estão relacionadas aqui. E tem outros valores, né? Como o nome e o valor do jogo. Tá? E aqui tem a criação da restrição de chave estrangeira. Veja aqui, na tabela localização, eu tenho a seção a qual o jogo pertence, né? Seção de guerra, seção de RPG, seção de luta e a prateleira. Tá? Porque
há várias prateleiras que podem corresponder à mesma seção. Tá? Continuando a descrição aqui, você deve então tornar a aplicação capaz de realizar as seguintes tarefas: identificar qual o nome do jogo e qual a prateleira, dando o nome da seção. Você deve conseguir identificar todas as seções e os respectivos nomes dos jogos e ainda ordenar, né, as seleções em ordem crescente pelo nome do jogo. E, por fim, identificar o nome dos jogos da seção de jogos de guerra, tá? Por eles serem os mais procurados. Então, ali serão 3 funcionalidades no seu no token, tá? Que ao usuário, ao clicar em uma dessas consultas, o próprio sistema irá realizar uma consulta ao banco de dados e retornar os dados para o cliente. E para essa primeira prévia, tá, do projeto, tá, alguns dados já foram inseridos, como os jogos de guerra estarão nas prateleiras 1 e 2, de aventura nas prateleiras 101, 100 e 101, e RPG 150 e 151. E aqui alguns jogos que também já foram adicionados na tabela jogos, juntamente com os seus valores e as respectivas prateleiras a qual eles pertencem. Tá? Então veja que a sua função é simples, é criar consultas. Tá? O banco já está criado, os dados já estão inseridos, você deve se preocupar com as consultas. Então vamos ao computador, no SQL Server, resolver então essa nossa situação e entender um pouco mais sobre esse banco. Vamos ver aqui então. Nós temos aqui, deixa eu dar um zoom aqui para você. Vamos conectar ao banco, tá? Selecionarei a minha instância aqui, conectar. Tá? O banco Supergame já está criado, tá? Aqui tem o script, mas eu vou selecioná-lo aqui. A tabela localização, tá? Ela é incrementada automaticamente com o Identity. E eu tenho aqui os jogos que foram inseridos e também, aliás, as colunas, as localizações e os jogos. Fazendo um breve select aqui com Ctrl F5, você tem aqui todos os jogos, todas as prateleiras, guerra nas prateleiras 1 e 2 e assim por diante. E depois, em seguida, deixa eu só baixar um pouco aqui. Em seguida, agora, temos o select do jogo. Acabei fechando o arquivo sem querer, tá? Vou abrir ele novamente aqui. Pronto, select do jogo. Ctrl F5, vamos ver. Tá, estou com o banco errado selecionado, agora sim, banco Super Games. Justamente porque eu abri o arquivo novamente. Tá, então, executando aqui, temos todos os jogos, tá? Aqui embaixo. E agora vamos realizar as consultas. A primeira delas era identificar o nome do jogo e a prateleira, tá, fornecendo o nome de uma seção. Isso vai ser feito por meio de uma junção. Tá? Então, começamos com o select. Eu quero identificar o nome do jogo, então jogo.nome. Tá? Depois, eu quero selecionar a prateleira que está na tabela localização e o atributo é prateleira. From, eu vou selecionar os dados da tabela jogo e aqui farei um inner join, tá? Porque eu quero cruzar dados de duas tabelas. E tabela localização. E eu preciso colocar no on quais os atributos que se correspondem, tá? Que é, saiu sem querer, é o atributo localização, que é o atributo ID da tabela localização, que é chave primária, e o atributo jogo, na verdade, o atributo localização ID, que é chave estrangeira na tabela jogo. Executando esse comando, eu tenho aqui, ó, todos os jogos e suas respectivas prateleiras, tá? O COD 3 na prateleira 1, Battlefield 1 na prateleira 2, tá? E assim por diante. Tá? Se você fizer uma consulta, né, um select da localização e do jogo, você vai ver que está correto, tá? Corresponde o jogo e a sua prateleira. Agora,
você quer identificar o nome dos jogos da seção de jogos de guerra. Tá, como você faz isso? Eu vou aproveitar o mesmo select, mas eu não quero mais a localização, eu quero apenas o nome dos jogos que estão na seção de guerra. From, jogo, tá? Localização. Ainda é um inner join, porque eu quero os dados que têm relacionamento entre as duas tabelas. Eu não quero dados que não possuem um correspondente na outra tabela e vice-versa. E aí basta que eu utilize um where, tá? Where seção igual e o nome da seção, guerra. Executando este select, você vê aqui que você tem o COD3 e o BF1, que são os únicos dois jogos de guerra da tabela jogo. E por fim, a última funcionalidade é identificar todas as seções e os respectivos nomes dos jogos, tá? Ordenando as seleções em ordem crescente pelo nome dos jogos. Então eu quero identificar todas as seções, independente se há um jogo relacionado nessa seção ou não. Como eu posso fazer isso? Com uma junção externa. Tá? Então, começamos aqui, select, eu quero o nome da seção e o jogo, tá? que está nessa seção. Jogo, nome, from, localização, e aqui eu vou fazer então um right ou um left join. Tá? E aí, de acordo com o tipo de junção externa, você posiciona as tabelas na direita ou na esquerda, de acordo com a que você necessita de todas as informações. Eu preciso de todas as informações das seções. Então, por isso, eu vou deixar aqui a tabela localização, pois as seções estão nessa tabela. Vou deixar ela à esquerda do left outer join. Tá? Ou apenas left join, você pode omitir o outer. E jogo aqui na direita. Coloco o on é o mesmo, tá? Vou copiar aqui. É a mesma relação de chave primária estrangeira. E eu quero ordenar em ordem crescente, tá? Eu utilizo o order by e ask, no caso, order by, eu quero ordenar pelo nome em ordem ascendente, tá? Ordem crescente. Executando essa instrução, veja aqui que na tabela aumentar um pouco aqui. Seção é a tabela localização, tá? A localização está à esquerda do left outer join. Então, todas as seções são exibidas, tá? Aventura, RPG, guerra e a prateleira do RPG, né, que tem duas prateleiras. Em uma das prateleiras eu tenho um jogo, mas há uma prateleira de RPG que eu não tenho nenhum jogo relacionado, tá? Então, o left outer join, ele preenche como nulo aqui nos resultados da tabela da direita, que no caso aqui a nossa tabela da direita é a tabela jogo. Como eu não tenho nenhum jogo relacionado a esse RPG dessa prateleira, ele sai como null. Tá? A gente pode até incrementar um pouco mais aqui, colocar a prateleira, tá? Localização ponto prateleira. Então eu incremento um novo atributo na minha consulta. A gente pode ver aqui, então fica um pouco melhor de visualizar. O RPG prateleira 150 possui um jogo, mas o na prateleira 151 não possui, e por isso ele é inserido um null aqui, tá? E dessa forma a gente consegue realizar essas consultas com as junções e implementar as funcionalidades em cada um dos tokens de autoatendimento dessa loja. E assim a gente encerra esta situação problema. Seguindo aqui, vamos trabalhar com funções de agregação. Funções de agregação são funções simples que você pode incrementar nas suas consultas para descobrir, por exemplo, contar o número de registros, encontrar a média de registros em uma coluna, entre outras funções nós vamos ver aqui. Tá? Vamos ao quadro, por favor. Os resultados então das consultas, além de sofrerem junções com os joins, podem sofrer agregações, tá? Como soma de valores de vendas de cada cliente ou valor médio de venda de cada produto e assim por diante. E você pode utilizar, então, os comandos sum para soma, count para contagem e avg para média.
Considere esse exemplo aqui, tá? Estas duas tabelas, a tabela veículos, que ela possui, na verdade, considere apenas a tabela veículos, tá? Esta primeira parte aqui é a declaração da tabela, que ela possui os campos ID, marca, modelo e valor, e os tipos de cada um. E aqui você tem a tabela veículos, tá? Com todos os registros inseridos. Tá? Veja que tem os IDs, as marcas, os modelos de cada carro e o valor de cada um. Veja que, se atente aqui no carro Jaguar, tá? O valor é nulo, tá? Não foi especificado nenhum valor aqui. Tá? O valor, então, está vazio. E vejamos, então, primeiro o count. O count, ele conta o número de registros. Se você faz o select, count, asterisco, tá? From, tabela, ele vai contar todos os asteriscos, os registros daquela tabela, levando em consideração todas as colunas, ou seja, ele vai contar todas as colunas que possuem um atributo. Tá? Então, se um determinado registro possui atributo em pelo menos possui um valor em pelo menos uma das colunas da tabela, ele é contabilizado também, tá? Justamente por esse asterisco. Então, realizando um select count asterisco from veículos da tabela do slide anterior, você vai ver 12 registros, que são exatamente os 12 registros que tem na tabela. Você pode especificar, tá, a contagem de acordo com um atributo. Tá? No caso aqui eu estou contando os modelos. Tá? Se você contar de forma específica um atributo, ele vai considerar apenas os valores daquele atributo. Tá? E caso aquele atributo tenha algum valor null, tá, que não foi especificado em alguma das linhas, o count ele não conta esse valor null. Tá certo? Então você precisa ter isso em mente quando realizar uma consulta com o count, tá, especificando uma coluna apenas, tá? Uma ou duas colunas. Uma, duas ou três, enfim, duas ou mais. Uma coluna ou mais. Desde que não sejam todas, tá? Pois todas você utiliza o asterisco. E a função distinct, ela funciona aqui também. Tá? Ele vai contar as marcas, por exemplo, de forma distinta. Tá? Então ele não vai contabilizar quando uma marca se repetir, nesse exemplo aqui, por exemplo. Então marcas como, se tiver 4 carros da marca Volks, por exemplo, ele vai contar com apenas um, tá? Porque ele quer saber quantas marcas apenas há na tabela. Seguindo, temos total, né? Porque você consegue por meio do sum. O sum ele funciona parecido com o count, tá? Você coloca sempre depois de um select, sum, e entre parênteses você coloca a coluna que você quer realizar a soma, tá? Seguido do from e a tabela. Se eu fizer um select sum valor, tá? Que é um atributo, tá? É a coluna valor. Veja que você pode renomear essa coluna, tá? Estou renomeando utilizando a palavra reservada as e colocando entre aspas aqui o novo nome da coluna, né? Apenas para essa consulta. E ele vai somar então, ele vai pegar ali todos os atributos, todos os registros do atributo valor e vai somá-los e retornar esse valor numa consulta, tá? Em uma tabela única, tá? Uma tabela única com uma única célula ali com o valor correspondente dessa soma. Tá? Então você pode contar com o count, somar com o sum e calcular a média, tá, de valores em uma coluna com o AVG, o que nós vamos ver aqui em seguida. Tá? Vamos ao quadro. Com o atributo AVG, de average, né, de média, você consegue realizar essa média. A sintaxe também é parecida, tá? Select, o nome da função de agregação AVG e entre parênteses a coluna que você quer realizar essa média. Eu estou renomeando aqui também, tá? Se você não renomear aqui, ele vai aparecer apenas como AVG valor, tá? O nome da coluna aqui na consulta. Pronto, ele retorna a média ali e faz o cálculo para você. Você pode realizar também a consulta de média agrupando por meio do comando group by. Tá? Então eu quero a média, tá, do atributo dos valores, tá, dos carros, agrupados por marca. Então eu seleciono a marca, tá, eu quero
retornar na minha consulta a marca e a média. Na tabela veículos eu posso agrupar por marca. Então ele vai agrupar todas as marcas e vai realizar a média dos carros, de todos os carros que correspondem a cada uma dessas marcas e exibir de forma separada. Tá? Isso é muito interessante também, utilizar o Group By para que você consiga agrupar valores e realizar médias ou até mesmo soma ou inclusive contar também de forma agrupada, né, de acordo com alguma classificação, algum tipo, tá, alguma categoria dos dados na sua tabela. Tá? Então, são funções simples, mas também bem importantes e interessantes de se utilizar no dia a dia ali do desenvolvimento de um banco de dados. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo a utilização de funções de agregação. Tá? Aqui você vai ter a oportunidade de ver funcionando, tá? A utilização correta de funções de agregação, como cálculo de média, contar os números, os diferentes registros de uma tabela e, além disso, ser possível também calcular a média de valores. Tá? Então vamos ao quadro, descobrir ali qual é a nossa situação de hoje. Você está trabalhando em uma empresa que desenvolve banco de dados para uma loja de jogos. Tá? Essa loja, então, fez vários tokens de autoatendimento espalhados pela loja e esses tokens, eles acessam a uma aplicação ali que acessa o banco de dados da loja e traz informações para os clientes. Temos aqui a estrutura do banco, tá? Temos tabela jogo e a tabela localização. Os dados já estão todos inseridos. Tá? E você precisa realizar algumas consultas, pois o gerente precisa de alguns dados. Tá? Ele quer acessar alguns dados dos jogos cadastrados para que ele possa construir relatórios e ver como está o andamento ali da loja. E aí ele quer esses 3 dados aqui. Primeiro ele quer a quantidade de registros na tabela jogo. Em seguida, ele quer ser capaz de descobrir qual é o valor médio dos jogos de guerra que estão sendo vendidos na loja. E, por fim, ele quer descobrir ali o valor total que está em estoque na loja, tá certo? Então, já partindo da observação rápida destas funcionalidades que o gerente quer, para que ele consiga entender quais são estes valores, tá? Você já pode pensar diretamente uma função de agregação para contar os registros, calcular médias, somar, enfim. Então vamos ao SQL Server, vamos ao Azure Data Studio no computador, resolver essa nossa situação. Vejamos aqui, nós temos o banco de dados Super Games, tá? Vamos conectar a nossa instância. Lembre-se que sempre que você abre uma nova query ou cria uma nova query, né? Você precisa conectar e selecionar o banco de dados que você vai trabalhar. No nosso caso aqui é o banco Super Games. Tá? Se nós fizermos aqui um select da tabela jogo, você vai ver aqui os jogos e seus respectivos valores. Na tabela localização, select também você tem ali todas as prateleiras e a seção, né, que corresponde a cada uma das prateleiras. E vamos então realizar os requisitos do seu chefe, tá, do gerente da loja. Ele quer que você desenvolva uma função de agregação que retorne a quantidade de registros da tabela. A quantidade é bem simples, tá? É com o count. Tá? Select, count, entre parênteses. Você quer o número total de registros, tá? Então você pode pôr o asterisco ali, que ele vai consultar todas as colunas. Da tabela jogo. Executando, ele retorna aqui 5. Tá? Se você for na tabela jogo, você verá que temos exatamente 5 jogos. Tá? Pronto, a primeira função está pronta e vamos para a segunda. Desenvolver uma função de agregação que retorne o valor médio dos jogos de guerra. Tá? O valor médio por meio do AVG. Tá? Então, select AVG valor. Valor é o atributo, tá, que corresponde ao preço dos jogos. Eu vou renomear aqui para média guerra. From
tabela jogo. E aqui, veja que eu precisarei fazer uma união, uma junção, tá? Um inner join, porque eu vou trabalhar com valores da tabela jogo, que é o valor do próprio jogo, e as seções, tá? As seções estão na tabela localização, então por isso que é feito um inner join aqui. O on vai ser na localização ID, que é igual à localização underline ID, que é a chave estrangeira. Tá? E qual que é a condição que eu quero? Eu quero apenas a média dos jogos de guerra, tá? Onde seção é igual a guerra. Então ele vai calcular a média apenas onde o atributo seção for igual a guerra. Veja aqui que eu tenho 137,5 de média. Se você for ali nos jogos de guerra, você fizer a média, você vai ver que o valor será exatamente esse aqui. E por fim, eu quero aqui desenvolver uma função que retorne o valor total em estoque da loja. Valor total por meio de um select sum valor, tá? From jogo. Ele vai somar todos os valores. Executando isso aqui, ele vai dar aqui 779. Tá? Somando todos os jogos, vai ter esse valor. E por fim, temos a média dos jogos por categoria. Tá? Por categoria, fica fácil a gente fazer. Tá? Eu já trouxe aqui, média de jogos por categoria. Você vai selecionar a seção e a média. Tá? Mesma coisa, você vai fazer o inner join entre as duas tabelas. Aqui no on você especifica as chaves e você vai agrupar por seção. Tá? Então, executando isso aqui, ele vai calcular a média de cada uma das seções. Tá? Então, a média dos jogos de aventura, a média dos jogos de guerra e a média dos jogos de RPG. E ainda, você pode, por exemplo, descobrir qual é o maior ou menor valor de uma tabela. Tá? Por exemplo, aqui, estou selecionando o maior valor, tá, da tabela jogo, por meio da função de agregação max. Tá? Vejamos aqui, executando. Eu tenho aqui 205, é o jogo mais caro. E se você colocar min, você tem como retorno o jogo mais barato, que é 99. Tá? A gente pode ver aqui na tabela jogo, rapidamente. O jogo mais caro é o Final Fantasy com 205. E o jogo mais barato é o SLY com R$ 99. Tá? Então, com isso a gente resolve a nossa situação problema e criamos todas as funções de agregação que o gerente da loja necessita para entender os dados ali dos produtos que ele está vendendo. Chegamos ao final da nossa aula. Vou deixar aqui mais alguns minutinhos para que você possa interagir, né, no chat, enviar ali alguma dúvida e logo eu volto para a gente revisar alguns conceitos e finalizar aqui.
Voltamos aqui, né? Não tivemos nenhuma interação no chat, mas chegou para mim uma dúvida com relação à criação do banco de dados. Tá? No livro didático você tem ali algumas especificações, né, na hora de se criar um banco de dados com o Create Database. Você pode especificar ali o nome, o caminho do diretório desse banco, o tamanho máximo do banco. E a dúvida que chegou foi com relação ao log-on, tá? Se você verificar ali no livro, terá uma instrução chamada de log-on e alguns parâmetros depois, como nome, diretório, tamanho máximo, tá? Esse log-on tudo que vem depois desse log-on são atributos, né, características e propriedades relacionadas ao arquivo de log do banco. Tá? Todo banco de dados tem um arquivo de log associado a ele, para que você tenha ali um controle, né, de todas as ações que foram executadas, uma lista de tudo que foi acessado no banco, tudo que foi alterado, tudo que foi excluído e assim por diante. E este log, quando você não especifica, ele é gerado automaticamente, mas no exemplo do livro, esse log é especificado de forma manual, onde tem ali logo após ele, temos o nome, o diretório, o tamanho máximo que ele pode atingir, que ele pode crescer, tá? E a taxa de crescimento, ele vai crescer a quantos megas por vez. Tá? Então, este comando log-on, você utiliza para especificar logo em seguida todas as propriedades relacionadas ao arquivo de log do seu banco de dados. Tá? Espero que tenha ficado respondido aí para o aluno que enviou essa dúvida. Tá? Então vamos continuar a nossa aula, vamos recapitular alguns conceitos, pois já chegamos então ao fim dela. Então, nesta aula, nós trabalhamos, né, ao longo de toda ela com consultas em banco de dados. Então, separando, né, nós saímos da linguagem de definição de dados, foi com relação ao Create Table, Alter Table, da aula passada, e trabalhamos com as consultas aqui. Vimos formas de realizar select simples, com condições, e consultas um pouco mais avançadas, que envolvem duas ou mais tabelas com as junções, seja ela uma junção interna ou uma junção externa. Tá? Vamos ao quadro. Vamos ver então aqui. Aprendemos como realizar consultas simples, junções com o inner join e junções externas com o right e o left join. Tá? Então, o que diferencia uma junção interna e externa é justamente quando você precisa exibir todos os dados de de determinados atributos de uma tabela. Quando isso é necessário, você pode utilizar o right ou left outer join e colocar essa tabela, no caso do right outer join, você coloca ela à direita, então todos os dados dela, os registros vão ser exibidos, e os registros da esquerda serão preenchidos com null, e o left outer join, você coloca a tabela à esquerda, todos os registros desta tabela que está à esquerda do left join vão ser exibidos, e já os registros que estão à direita, na tabela da direita, vão receber um null, tá? Já que não há correspondência, apenas nos campos onde não há correspondência. Tá? E por fim terminamos com as funções de agregação, que são formas simples de contar quantos dados eu possuo em uma coluna, calcular média, assim como descobrir o valor máximo e o valor mínimo, tá? Com as funções max e min. Tá? Espero que você tenha tido um bom entendimento, tá, de todas estas técnicas de consulta em banco de dados. São as técnicas básicas, mas são extremamente utilizadas, extremamente comuns e vai ajudar bastante você quando for trabalhar com banco de dados, tá, de forma mais prática, tá certo? Reitero aqui que qualquer dúvida você pode enviar no chat durante a aula, terei um prazer de respondê-lo. Você também envia suas dúvidas para o seu tutor, né, por meio do nosso ambiente virtual. Ele vai entrar em contato comigo e durante essa conversa, eu vou respondendo as suas dúvidas, ele também vai te ajudando com a disciplina. E tudo isso para que você não saia, né, das aulas com dúvidas, tá? Pois é muito importante que você saia daqui com tudo bem esclarecido, tá? Para que depois lá na frente isso não vire uma bola de neve, tá? Você, na hora de aprender conceitos um pouco mais avançados, você, com uma falta de conceitos iniciais, acaba ficando mais difícil, tá, do que realmente pode ser. Tá? Então, fico aqui à disposição, agradeço a sua participação.
Espero que tenham gostado bastante da aula e nos vemos na nossa próxima aula então da disciplina. Um abraço para você.